Fala, meu povo! A noite chegou e nada melhor que a gente se sentar perto da fogueira para ouvir umas histórias da roça. E hoje eu tenho umas histórias de coisas do outro mundo. Também vou contar as coisas que acontecem no dia a dia na roça. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. E não esquece do nosso trato. Me fala de onde você é e que horas que tá assistindo nossos vídeos. Então se segura que lá vem história. O dia em que a galinha botou um ovo quadrado. Lá no sítio do Quindim, que ficava um pouco antes da curva para a cidade, morava seu Joaquim e Dona Pureza. Eles eram gente simples, com a vida dedicada à roça e aos bichos. Tinham um galinheiro, cheio de aves de todo tipo. Mas a preferência da Dona Pureza era pela Giselda, uma galinha pedrez, de penas bonitas e um jeito meio exibido. A Giselda era a rainha do galinheiro, a que botava os ovos mais grandes e mais bonitos. Todo dia de feira, seu Joaquim e Dona Pureza levavam sua cesta de ovos fresquinhos para vender na cidade. Era a principal fonte de renda da família. E os ovos da Giselda eram os mais cobiçados, sempre perfeitos, com a casca bem branquinha. Até que um dia, a rotina virou de pernas pro ar. Era uma manhã de terça-feira, o dia da colheita dos ovos, para a feira. Dona Pureza foi ao galinheiro com sua cesta de palha, cantarolando uma modinha. Ela olhava em cada ninho, pegando os ovos com carinho. Quando chegou no ninho da Giselda, a galinha estava lá, toda orgulhosa, ainda em cima do seu ovo recém-botado. Dona Pureza esticou a mão para pegar o ovo e sentiu algo estranho. A palma da sua mão não se encaixava no formato redondo de sempre. Ela pegou o ovo e arregalou os olhos. Não era redondo, era quadrado. Sim, um ovo perfeito, de casca branca, mas com 4 lados bem definidos e quinas arredondadas, como um cubinho. Dona Pureza soltou um grito que fez o seu Joaquim largar o machado, lá no curral. Joaquim, venha cá! Veja o que a Giselda fez. Seu Joaquim chegou correndo, pensando que tinha bicho no galinheiro. Olhou o ovo na mão da esposa e sua boca se abriu em um ó perfeito. Minha Nossa Senhora! Que diabo é isso? Giselda, alheia à confusão, ciscou um pouco e cacarejou, como se dissesse: gostaram da minha obra de arte? A notícia do ovo quadrado correu mais rápido que fogo em capim seco. Os vizinhos vieram correndo, curiosos. Dona Cotinha, a velha benzedeira, veio com 1/3 na mão, jurando que era coisa do além. Seu Zeca, o descrente do vilarejo, achava que era brincadeira, mas quando viu o ovo com os próprios olhos, ficou sem palavras. Nunca vi uma coisa dessas em toda a minha vida, disse seu Zeca, examinando o ovo com um olhar desconfiado. Essa Giselda deve ter engolido alguma coisa esquisita. Dona Pureza, então, teve uma ideia. Vamos levar esse ovo para a feira da cidade. Ninguém vai acreditar se a gente só contar. No dia seguinte, era dia de feira. Seu Joaquim e Dona Pureza arrumaram sua banca de costume com os ovos redondos em cestas separadas. No meio, numa almofadinha de pano bordado, eles colocaram o ovo quadrado. A banca deles sempre era movimentada, mas naquele dia virou atração. Um burburinho começou. É verdade? A galinha botou um ovo quadrado? As pessoas se aglomeravam, curiosas, espantadas. É a Giselda que botou. Uma galinha especial. Dona Pureza explicava, orgulhosa, enquanto seu Joaquim sorria, meio sem jeito. Os comentários eram os mais diversos. Dona Noca, a quitandeira, dizia que era milagre. Um sinal dos céus. Seu Pedro, o padeiro, que era mais estudado, tentava dar uma explicação científica falando de genes e de mutação, mas ninguém entendia nada, e ele acabava desistindo. O doutor Almeida, o único médico da cidade,
Examinou o ovo com uma lupa e balançou a cabeça perplexo. Não há explicação lógica para isso. O ovo quadrado virou a maior atração da feira. As vendas de ovos redondos de seu Joaquim até aumentaram, pois todo mundo queria um ovo da mesma galinha que botou aquela raridade. Mas o ovo quadrado, ninguém teve coragem de comprar. Ele era um objeto de curiosidade, de assombro, de risadas. Dona Pureza e seu Joaquim acabaram voltando para casa, com o ovo quadrado intacto. Guardaram ele com carinho, como uma relíquia. A Giselda, a galinha que botou o ovo quadrado, virou uma celebridade no sítio. Recebia mimos e atenção extra. Mas o mistério do ovo quadrado nunca foi resolvido. A Giselda continuou botando seus ovos redondos normalmente depois daquele dia. Ninguém nunca mais viu um ovo quadrado em Salto do Córrego ou em qualquer outro lugar. O caso virou uma lenda. Uma história que os pais contavam para os filhos na beira da cama e que os vendedores de ovos usavam para atrair clientes na feira. Os ovos da Giselda eram tão bons que um dia ela botou um ovo quadrado de tão diferente que era. O dia em que a galinha botou um ovo quadrado se tornou um lembrete divertido e misterioso de que a vida, mesmo a mais simples, pode nos surpreender com o inesperado. É um caos que mostra como a imaginação popular do interior transforma um acontecimento curioso em uma lenda que atravessa gerações, fazendo o povo rir, pensar e se perguntar: será que isso aconteceu de verdade? A última colheita do seu Chico. No vale sereno do Rio da Paz, onde o sol nascia preguiçoso sobre as serras e as garoas finas beijavam a terra, ficava a pequena roça do seu Chico. Ele era um homem já entrado nos anos, com a pele marcada pelo sol e o vento, as mãos calejadas de tanto mexer com a enxada, mas os olhos ainda guardavam o brilho de um menino. A roça era seu pedaço de céu, onde ele plantava milho, feijão, abóbora e um monte de outras coisas que alimentavam sua família, e vendia na feira. Seu Chico tinha uma ligação com a terra que ia além do trabalho. Ele conversava com as plantas, sentia o cheiro da chuva antes dela cair e dizia que a terra tinha alma, assim como a gente. Sua esposa, Dona Lúcia, uma mulher de fibra e carinho, sempre o apoiava. Seus filhos, já crescidos, moravam na cidade, mas sempre voltavam para ajudar nas colheitas, aprendendo com o pai a sabedoria da roça. Naquele ano, a vida do seu Chico trouxe uma notícia difícil. O corpo, que antes era forte como um touro, agora dava sinais de cansaço. As costas doíam, os joelhos reclamavam, e o fôlego já não era o mesmo para a lida pesada. O médico da cidade, depois de examinar seu Chico, foi claro. Seu Chico, o senhor precisa descansar. A roça está te cobrando um preço alto agora. A notícia caiu como um raio. Descansar? Como o seu Chico ia descansar se sua vida inteira foi na terra? Era como pedir para o rio parar de correr. Ele pensou e pensou. Sentou-se na varanda, olhando para o milharal que se estendia à sua frente, verde e promissor. Aquele seria seu último plantio, sua última colheita. A partir dali, os filhos teriam que assumir, ou a terra ficaria sem seu cuidado. A decisão foi dura, mas ele tomou-a com a sabedoria que só os anos dão. Ele faria aquela colheita como nunca, com o carinho e a dedicação de quem se despede, seu. Chico chamou os filhos, Pedro e Mariana, que vieram da cidade. Explicou a eles com a voz embargada, mas firme, sobre sua decisão. Os filhos entenderam com tristeza, mas também com respeito. Durante os meses seguintes, a roça de seu Chico virou um lugar de aprendizado e de despedida silenciosa. Ele ensinava a Pedro o jeito certo de preparar a terra, o segredo da adubação natural, a melhor época para plantar cada coisa.
A Mariana, ele mostrava como escolher as melhores sementes, como cuidar da horta, como respeitar o tempo de cada planta. A terra é como gente, meus filhos. Ele dizia com os olhos fixos no solo. Se você cuida com amor, ela te devolve em dobro. Não adianta pressa, não adianta forçar. A gente precisa aprender a esperar, a ter paciência. Ele não falava muito sobre a despedida, mas cada gesto, cada conselho era um adeus. Ele tocava as folhas de milho com carinho, como se estivesse se despedindo de velhos amigos. Respirava fundo o cheiro da terra, gravando aquele aroma na memória. Chegou o tempo da colheita. As espigas de milho estavam louras e cheias. As abóboras, gordas e alaranjadas, os feijões vibrantes em suas vagens. Era uma colheita abençoada. Talvez a mais farta que seu Chico já havia visto em sua vida. Pedro e Mariana trabalhavam ao lado do pai, sentindo o peso daquele momento. Dona Lúcia preparava a comida, e o cheiro de frango caipira e angu invadia a roça. Um cheiro de festa e de saudade. Numa tarde, enquanto colhia as últimas espigas de milho, seu Chico sentou-se num toco de madeira. Olhou para o milharal, para as montanhas ao longe, para o céu. Um sorriso de paz surgiu em seu rosto. Ele tinha cumprido sua missão. Tinha cuidado da terra, e a terra tinha lhe dado tudo de volta. E, mais importante, tinha passado seu conhecimento e seu amor pela roça para seus filhos. Pedro e Mariana se aproximaram. Seu Chico pegou uma espiga de milho nas mãos, daquelas bem grandes e bonitas, e entregou a Pedro. Meu filho, essa é a última espiga da minha colheita. Mas não é o fim. É só o começo de uma nova história. Cuide da terra com o mesmo amor que eu cuidei. Ela é viva. Para Mariana, ele deu uma semente de abóbora, daquelas bem graúdas. Minha filha, essa semente carrega a vida. Plante-a com fé e ela vai te dar frutos doces. A vida é assim. A gente planta, cuida e espera o tempo certo da colheita. Mesmo quando a gente não vê, a vida continua brotando. Naquela noite, a família se reuniu na varanda. Seu Chico não falou de doença, nem de cansaço. Falou das estrelas, do ciclo da vida, da importância de ser grato por cada dia. Eram as suas últimas lições. Os dias se seguiram e a roça continuou produzindo. Agora sob os cuidados de Pedro e Mariana. Eles se esforçavam para fazer como o pai, respeitando a terra, a natureza. Seu Chico, sentado em sua cadeira na varanda, observava. Seus olhos ainda brilhavam, mas agora com a paz de quem cumpriu seu destino e deixou um legado. A última colheita do seu Chico virou lenda no Vale do Rio da Paz. Não pela quantidade de milho ou de feijão, mas pela lição de vida que ela trouxe. Era a história de um homem que sabia que o fim de um ciclo não é o fim da vida, mas o começo de outro. Que o verdadeiro tesouro de uma colheita não está só nos frutos, mas no amor, na paciência e no conhecimento que se passa adiante. Era a prova de que a vida no interior, com sua simplicidade, ensina as verdades mais profundas sobre o tempo, sobre a passagem e sobre como um coração cheio de sabedoria pode continuar semeando esperança, mesmo quando as mãos já não podem mais tocar a terra. O burro que sabia o caminho da venda. Lá no vilarejo de Poço Fundo, onde as casas eram de barro e as ruas de terra, e onde a vida passava devagar, um caos virou lenda. O personagem principal dessa história não era gente, mas um burro. Um burro chamado Esperto. Esperto não era um burro qualquer. Tinha a pelagem cinza, as orelhas compridas que se mexiam a cada som e um olhar que parecia entender tudo o que se passava ao redor. Ele pertencia ao seu Zé Padeiro e à Dona Francisca, gente boa e trabalhadora, que vivia do pão e dos quitutes que faziam em seu forno a lenha.
A venda do seu Chico, a única do vilarejo que tinha de tudo um pouco. Desde sal e açúcar até tecido e querosene. Ficava a uns bons quilômetros da casa do seu Zé. A estrada era sinuosa, cheia de pedras e barrancos, e levava quase 1 hora de caminhada. Era um percurso cansativo, ainda mais com o sol a pino. Com o tempo, a clientela do seu Zé Padeiro foi crescendo, e a necessidade de ir à venda ficou maior. Faltava tempo para ele ou Dona Francisca fazerem a viagem toda semana. Foi então que seu Zé teve uma ideia. Uma ideia que, de tão maluca, só podia ter saído da cabeça de um homem que passava o dia acordado, sovando massa. Francisca, acho que vou ensinar o esperto a ir à venda sozinho. Ele disse um dia, meio em tom de brincadeira. Dona Francisca riu. Você tá doido, Zé. O burro vai se perder no meio do caminho ou vai comer tudo antes de chegar. Mas seu Zé era teimoso. Começou a treinar o esperto. Primeiro, ele ia junto, mostrando o caminho, falando com o burro, explicando cada curva. Depois, ele o deixava ir um pedaço sozinho e ia buscar. Esperto, com sua inteligência que espantava, parecia aprender rapidinho. Até que veio o dia do teste. Seu Zé amarrou uma sacola de lona velha nas costas do esperto. Dentro da sacola colocou uma lista de compras caprichada feita pela Dona Francisca e um saco de moedas embrulhado num pano. Na boca do burro, ele colocou uma espiga de milho. Vá, esperto. Vá na venda do seu Chico e traga tudo que a gente precisa. Seu Zé disse, batendo de leve na anca do burro. O burro, sem olhar para trás, partiu. Seu Zé e Dona Francisca ficaram na porta, com o coração apertado, observando o animal sumir na curva da estrada. Lá na venda do seu Chico, o velho comerciante estava sentado em sua cadeira de balanço, jogando conversa fora com os poucos fregueses. De repente, a porta da venda se abriu e lá estava ele, esperto, sozinho, com a sacola nas costas e a espiga de milho na boca. Seu Chico, que conhecia o burro, arregalou os olhos. Mas o que é isso? O burro veio sozinho? Os fregueses riram, achando que era brincadeira. Mas esperto, como quem entendia tudo, foi direto para o balcão. Tirou a espiga da boca e, com o focinho, empurrou a sacola. Seu Chico, curioso, abriu. Lá dentro, a lista da Dona Francisca e as moedas. O velho comerciante leu a lista. 2 quilos de farinha, 1 quilo de açúcar, meio quilo de café, 1 vidro de querosene. Ele foi pegando os produtos e colocando na sacola do burro. Pegou as moedas, contou, deu o troco e colocou de volta na sacola. Esperto, então, deu meia volta, como quem diz, serviço feito, e saiu da venda. A história do burro que ia à venda, sozinho, correu como pólvora em poço fundo. No começo, o povo desconfiava. É mentira! Ninguém acredita numa coisa dessas. Mas quando viam o esperto indo e vindo, toda semana, carregando a sacola cheia de compras, não tinha como negar. Esperto virou uma celebridade. As crianças da vila se escondiam atrás dos moirões só para vê-lo passar. Ele ia, pontual, religiosamente, toda terça-feira. Chegava na venda, entregava a lista e as moedas, esperava a sacola encher e voltava para casa, sempre com as orelhas atentas e um passo firme. Dona Francisca, que antes ria da ideia do marido, agora contava a história com o maior orgulho. Nosso esperto é mais inteligente que muita gente. E assim, o burro esperto, com sua dedicação e inteligência, não só ajudou seu Zé Padeiro e Dona Francisca, mas também virou um símbolo de Poço Fundo. A história dele era contada na feira da cidade, na beira do rio, nas noites de luau. Mistério da inteligência do esperto nunca foi explicado de verdade. Ninguém sabia como ele entendia a lista, como sabia o troco.
Mas, para o povo do interior, não precisava de explicação. Bastava ver o burro seguindo seu caminho, mostrando que a inteligência pode vir de onde menos se espera e que a confiança entre o homem e o animal pode criar laços e feitos que viram lendas para sempre. A lição do esperto era clara. Às vezes, o caminho mais simples para resolver um problema é confiar naqueles que a gente menos espera. E que a vida, mesmo na simplicidade do campo, é cheia de surpresas e de sabedoria que anda sobre 4 patas. O cavalo branco da estrada de terra. No interior do sertão mineiro, entre cidades pequenas e fazendas isoladas, a vida era ditada pela poeira das estradas de terra. A mais conhecida delas era a que ligava o povoado de Vargem Grande à cidade de Santana do Cádorz. Uma estrada velha com suas curvas perigosas e atoleiros nos tempos de chuva, mas que era o único caminho para muita gente. E nessa estrada, em noites sem lua, surgia um mistério que gelava na espinha de qualquer um: o cavalo branco da estrada de terra. Não era um cavalo comum. Era grande, de uma brancura que parecia brilhar no escuro, com olhos que refletiam a noite, como brasas. Ele não tinha sela nem rédea e não fazia barulho ao andar, como se seus cascos não tocassem o chão. E o mais assustador, ele só aparecia quando alguém estava prestes a morrer. A primeira vez que a história do cavalo branco se espalhou por Vargem Grande foi com o caso do seu Juvenal, o velho da sanfona. Ele era um homem alegre que tocava nas festas e serenatas. Uma noite, voltando de um batizado em Santana do Cádorz, seu Juvenal vinha em seu burrico cantando baixinho. No trecho mais escuro da estrada, aquele que beirava um precipício, ele viu um cavalo branco, imponente, parado no meio do caminho, com os olhos fixos nele. Seu Juvenal era valente, mas o cavalo branco não parecia deste mundo. Não relinchava, não se mexia, apenas observava. O burrico de seu Juvenal empacou, tremendo. O sanfoneiro tentou empurrar, mas o bicho não ia. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, o cavalo branco simplesmente virou e sumiu na escuridão, como fumaça. Assustado, seu Juvenal conseguiu fazer o burrico andar de novo. Chegou em casa branco como cal. Contou o que viu para sua esposa, Dona Filomena, que se benzou na hora. É mau agouro, Juvenal, o cavalo da morte. No dia seguinte, seu Juvenal acordou com uma dor forte no peito. Em poucas horas ele partiu. Deixou a sanfona emudecida e o povo de Vargem Grande em choque. A partir daquele dia, o medo do cavalo branco se tornou real. Os relatos começaram a se multiplicar. Teve o caso da Dona Josefa, a parteira. Ela ia de madrugada para atender um parto difícil na fazenda do Almeida. Na metade da estrada, seu filho, que a acompanhava, jurou ter visto o cavalo branco passar a galope, sem tocar o chão, e sumir numa curva. Quando chegaram na fazenda, o bebê já tinha nascido morto. E Dona Josefa, cansada e com o coração apertado, não aguentou. Ela faleceu no dia seguinte, de fraqueza. Teve o caso do caminhoneiro Jovelino, um homem que não tinha medo de nada. Ele contava que, numa noite de chuva forte, seu caminhão ficou atolado na estrada de terra. Enquanto tentava desatolar, a luz dos faróis mostrou por um instante o cavalo branco parado bem à sua frente. Jovelino sentiu um calafrio na espinha. No outro dia, um pneu do caminhão estourou numa descida e ele capotou. O caminhoneiro não resistiu. O povo de Vargem Grande passou a viver com o coração na mão. A cada notícia de que alguém tinha visto o cavalo branco, a vila inteira ficava em alerta, rezando por quem quer que fosse o próximo. As viagens pela estrada de terra à noite diminuíram. As pessoas só se aventuravam quando era realmente preciso e sempre em grupos.
A Dona Aurora, a mais antiga do vilarejo, com seus olhos sábios e cheios de histórias, dizia que o cavalo branco não era uma assombração para fazer mal. Ele é o mensageiro, meus filhos. O que avisa que o tempo da pessoa na Terra está acabando. Ele vem só para mostrar o caminho, não para levar a alma. Ela acreditava que era uma forma do destino se manifestar, de dar um último sinal. Muitos tentaram entender. Alguns jovens, mais corajosos, chegaram a montar guarda na estrada à noite com seus lampiões para tentar ver o cavalo branco de perto. Mas ele nunca aparecia para quem o procurava. Ele só surgia para aquele que estava prestes a partir, no momento certo, no lugar certo. O cavalo branco da estrada de terra virou mais do que uma lenda. Virou parte da vida em Vargem Grande. Era um lembrete constante da fragilidade da vida, da importância de se viver cada dia como se fosse o último e de se preparar para o que virá. As famílias ensinavam as crianças a respeitar o cavalo branco. Não era para ter medo dele como de um monstro, mas para respeitá-lo como um sinal, um mistério da natureza e do destino. E assim, nas noites sem lua da estrada de terra que ligava Vargem Grande a Santana do Cadós, a lenda do cavalo branco continuava a cavalgar. Um mistério que nunca foi resolvido, mas que deixou uma lição para o povo do interior. Que a vida tem seus sinais e a morte, seus mensageiros. E que, às vezes, o mais assustador não é o que se vê, mas o que se sente no ar. O que se pressente no silêncio da noite, na aparição de um cavalo branco que anuncia a despedida. O dia em que a roça pegou Wi-Fi. No sítio da vovó Cotinha, lá nos confins do interior de Goiás, o tempo passava devagar, no ritmo do sol que nascia e se punha, da galinha que botava ovo e do café que subia o cheiro pela casa. A vida ali era feita de pão de queijo quentinho, galinha caipira e conversas na varanda, sem pressa para nada. Vovó Cotinha era uma senhora miúda, com os cabelos brancos em coque e um sorriso que acendia o dia. Seu neto, o Léo, era seu xodó. Léo tinha 20 e poucos anos, morava na capital e era um rapaz antenado, como ele mesmo dizia. Vivia com o celular na mão, conectado com o mundo, e achava que a vida sem internet era quase uma tragédia. Ele amava a avó e o sítio, mas sempre sentia falta de uma coisa quando ia visitá-la: a internet. Vovó, a senhora precisa de Wi-Fi aqui, ele dizia com o celular em punho, tentando achar algum sinal. Imagina só, a senhora podia ver vídeo dos seus netos no YouTube, falar com a família longe por chamada de vídeo, saber da previsão do tempo rapidinho. Vovó Cotinha apenas ria, com seu jeito calmo. Pra quê, meu filho? Aqui a gente tem a rede que Deus me deu. O tempo a gente sente no joelho. E os vídeos são as histórias que eu conto na varanda. Mas Léo era teimoso. Nas férias de julho, ele decidiu. Ia levar a modernidade para o sítio da avó. Comprou um roteador, uns fios, umas antenas e, com a maior empolgação, desembarcou no sítio da vovó Cotinha, pronto para instalar o tal do Wi-Fi. Vovó, a senhora vai amar. É rapidinho. E o sítio vai pegar Wi-Fi. Ele anunciou com uma caixa cheia de parafernálias nas mãos. Vovó Cotinha balançou a cabeça, meio divertida, meio desconfiada. Sei não, meu filho. O que é que essa tal de Wi-Fi faz? Léo tentou explicar com as palavras mais simples. É como uma rádio invisível, vovó. Joga sinal para todo lado e a gente se conecta. Dá para ver tudo no celular, no computador. Nos dias seguintes, o sossego do sítio foi quebrado por barulhos de furadeira, martelo e fios que se estendiam por tudo que era canto. Léo subia em árvores, prendia fios nos esteios da varanda, tentando fazer o sinal chegar em todos os cantos. Os cachorros do sítio, antes calmos,
latiam para os fios pendurados. As galinhas cacarejavam, assustadas. Pronto, vovó. Léo anunciou suado, mas vitorioso. O sítio tá com o Wi-Fi. Pegue seu celular e teste. Vovó Cotinha pegou seu velho celular, aquele de botão, que só servia para fazer e receber ligações. Ela não tinha aplicativo nem internet. Léo pegou o celular dela e tentou conectar, mas claro que não deu certo. Ah, vovó, a senhora precisa de um celular mais novo. Ele percebeu. Então, Léo tentou conectar o celular de seu Tonho, o vizinho que tinha um smartphone antigo e o notebook de Dona Aurora, a professora aposentada que morava perto. E, para a surpresa de todos, o sinal funcionou. Fraco, mas funcionou. A notícia do Wi-Fi do sítio da vovó Cotinha se espalhou pelo vilarejo de Poço Fundo. No começo, o povo desconfiou. Internet na roça? Isso é coisa de cidade. Mas a curiosidade era maior. A casa da vovó Cotinha, antes lugar de sossego, virou ponto de encontro. Os jovens vinham com seus celulares, sentando-se na varanda para tentar pegar o sinal. Vovó Cotinha, que antes só recebia visitas para um cafezinho e um dedo de prosa, agora via a turma toda olhando para as telinhas. Aos poucos, a internet começou a mudar algumas coisas. Seu Tonho, antes cético, agora via vídeos de galinhas exóticas para seu galinheiro. Dona Aurora, a professora, achava notícias de saúde e recebia mensagens dos filhos que moravam longe. Até vovó Cotinha, sem entender muito, achou graça quando Léo colocou um vídeo de forró no celular e ela viu a banda tocando. Mas o Wi-Fi também trouxe suas confusões. Teve o dia em que o sinal caiu e Léo subiu no telhado para ajeitar a antena. Dona Pureza e a vizinha viu e pensou que ele estava arrumando o telhado para a chuva e trouxe uma escada. As galinhas começaram a ciscar os fios soltos e Léo tinha que correr para tirá-las de perto. E teve o dia em que um raio caiu perto e o Wi-Fi queimou. Léo ficou desesperado. Vovó Cotinha, calma, apenas disse: "Está vendo, meu filho? A natureza é que manda aqui. O sinal da vida a gente já tem de graça vindo do céu e da terra." Léo, depois de muito quebrar a cabeça, conseguiu consertar o Wi-Fi. Mas percebeu algo importante. A modernidade era boa, sim, mas a vida da roça tinha sua própria magia. O Wi-Fi trazia o mundo para o sítio, mas o sítio, com seu jeito simples e suas histórias, já era um mundo completo. Vovó Cotinha, mesmo com o Wi-Fi funcionando, continuou na sua rotina. Fazia seu pão de queijo, contava suas histórias na varanda e conversava com as galinhas. Ela via os netos usando os celulares, mas sabia que o mais importante não era o sinal da internet, mas o sinal de carinho que eles tinham uns pelos outros. Dia em que a roça pegou o Wi-Fi virou um caos famoso em Poço Fundo. Uma lenda divertida que mostrava o encontro de dois mundos. O da tecnologia e o da simplicidade do campo. Era um lembrete de que a vida, por mais que mude e se modernize, tem suas raízes fincadas na terra, no cheiro do café, na prosa boa e no carinho da família. E que o melhor Wi-Fi de todos, no final das contas, é a conexão que a gente tem com a natureza e com quem a gente ama. O pescador que conversava com o rio. No coração do Vale do Sussurro, onde as árvores centenárias beijavam a margem de um rio de águas claras, morava o povoado de Água Doce. Era um lugar pequeno, isolado, onde a vida era pacata e as histórias corriam de boca em boca como a própria correnteza do rio. E de todas as histórias, a mais falada era a do seu Manuel, o pescador. Seu Manuel não era um pescador comum. Era um homem calado, de pele bronzeada pelo sol e olhos tão azuis quanto as águas mais profundas do rio. Ele passava seus dias na beira do rio, com sua canoa velha e suas redes surradas.
Não era de muita conversa com gente, mas dizia quem o conhecia que ele tinha uma amizade especial com o rio. O povo de Água Doce já estava acostumado a ver seu Manuel ali, horas e horas, sentado na beira, olhando para a água. Às vezes, ele parecia estar meditando. Outras vezes, sussurrava algo para sua correnteza. E o mais estranho, ele jurava que o rio respondia: "O rio me diz onde o peixe está, qual a melhor hora para jogar a rede." Ele dizia aos poucos que se arriscavam a perguntar. Ele me conta os segredos que vêm das nascentes, as tristezas das pedras, as alegrias dos peixes que saltam. Os mais novos, como o Tiago, um rapaz curioso que ajudava o pai na venda, riam. "Seu Manuel tá é caduco, rio não fala." Mas os mais velhos, como a Dona Inês, a parteira e benzedeira da vila, olhavam com respeito. "O rio tem espírito, sim. E seu Manuel é um homem abençoado por essa ligação." Dona Inês contava que, em tempos de seca, quando o rio minguava e os peixes sumiam, seu Manuel ia parar por a beira da água, sentava e passava horas ali. Depois, voltava para o povoado e dizia: "O rio me pediu paciência. Ele vai voltar a encher." E, como por milagre, a chuva vinha e o rio logo se recuperava. Ele parecia prever o tempo, saber quando uma tempestade vinha ou quando o sol forte ia castigar. E sempre pescava o suficiente, nem de mais, nem de menos. Como se o rio lhe desse apenas o que ele precisava. Um dia, porém, a magia virou mistério. Era um fim de tarde de verão. O sol se despedia com cores alaranjadas e o cheiro de mato molhado subia do rio. Seu Manuel, como de costume, foi para sua canoa. Antes de partir, olhou para Tiago, que o observava da margem, e deu um sorriso leve, quase um adeus. "O rio está chamando mais forte hoje, meu rapaz." Ele remou canoa adentro e sumiu de vista. Tiago, acostumado a vê-lo voltar antes de anoitecer, não se preocupou de início. Mas a noite caiu. As estrelas surgiram e a canoa de seu Manuel não apareceu na margem. Dona Lúcia, a esposa dele, começou a ficar aflita. O povo de Água Doce se juntou na beira do rio, chamando pelo nome dele. Nada. Na manhã seguinte, a canoa de seu Manuel foi encontrada. Estava vazia, balançando suavemente, perto da margem, como se tivesse sido deixada ali com cuidado. Mas de seu Manuel, nem sinal. O vilarejo inteiro se mobilizou. Homens entraram no rio, procuraram nas margens, na mata, nas grutas que ficavam por ali. Dias se passaram e a busca não deu em nada. Seu Manuel tinha desaparecido. Simplesmente sumiu. A tristeza tomou conta de Água Doce. Dona Lúcia chorava e o povo se perguntava o que tinha acontecido. O rio, antes amigo, agora parecia guardar um segredo sombrio. As histórias sobre o desaparecimento de seu Manuel eram muitas. Alguns diziam que ele tinha virado peixe, ou que o próprio rio o tinha levado para suas profundezas, para viver com os espíritos das águas. Outros, mais céticos, achavam que ele tinha caído da canoa e a correnteza o tinha levado para longe demais. Mas a canoa estava intacta e seu Manuel era um nadador experiente. Dona Inês, a benzedeira, contava que o rio, ao chamá-lo mais forte, havia lhe dado um convite que ele não podia recusar. Ele foi viver com o rio, que era seu verdadeiro amigo. Ele está em paz no fundo das águas. O mistério do pescador que conversava com o rio nunca foi resolvido. A cada fim de tarde, quando o sol se punha, o povo de Água Doce olhava para o rio e parecia ouvir um sussurro no vento. Uma conversa que só seu Manuel conseguia entender. Tiago, o rapaz da venda que antes ria, nunca mais zombou das histórias. Ele, muitas vezes, ia para a beira do rio, sentava e olhava para a água, tentando sentir a presença de seu Manuel, tentando ouvir o que o rio tinha a dizer.
o rio de água doce, que antes era só água, agora era também um lugar de lenda, de mistério e de saudade. A história de seu Manuel se tornou um lembrete para o povo do interior, que a natureza tem sua própria voz, seus próprios segredos, e que algumas pessoas são tão ligadas a ela que acabam se tornando parte de seu mistério. O rio pode não falar para todos, mas para seu Manuel, ele falou, e o chamou para um lugar que só eles dois conheciam. E assim, ele se tornou uma lenda, um com as águas que tanto amou. Seu Zé e o espantalho namorador. No vilarejo de Palmeiras Novas, um lugar onde o sol nascia com força e o cheiro do milho verde era a melhor fragrância, vivia o seu Zé Batuta. Ele era um homem bonachão, de riso fácil, e tinha um milharal, que era seu orgulho. Para espantar os pássaros que insistiam em bicar as espigas, seu Zé fez um espantalho, mas não um espantalho qualquer. O espantalho de seu Zé era um sujeito alto, feito de varas de bambu, vestido com uma camisa xadrez velha, uma calça puída e um chapéu de palha afiamaçado. No lugar da cabeça, seu Zé colocou uma cabaça pintada, com olhos grandes e um sorriso desengonçado. Ele chamou o espantalho de Batuta Júnior em homenagem a si mesmo. Batuta Júnior ficava lá, no meio do milharal, com os braços esticados, parecendo dar um abraço no vento. As crianças do vilarejo riam do jeito desajeitado do boneco. E os pássaros, bem, os pássaros pareciam até se acostumar com ele. Mas a coisa começou a ficar estranha quando as moças de Palmeiras Novas começaram a andar pelo carreador que cortava o milharal, indo para a cidade ou voltando da igreja. A primeira a notar foi a Maria Florinda, uma moça bonita com os cabelos compridos e um jeito delicado. Ela sempre passava pelo milharal para cortar caminho. Um dia, voltando da cidade, ela jurou ter visto o espantalho fazer um movimento. Um movimento leve, como se estivesse ajeitando o chapéu. Maria Florinda piscou, achou que era o vento, mas ficou com aquilo na cabeça. Depois veio a Rosinha, a filha do padeiro. Ela estava cantando uma modinha enquanto passava pelo milharal e sentiu como se alguém a observasse. Olhou para o espantalho e teve a impressão de que a cabaça na cabeça dele tinha virado um pouquinho, como se ele estivesse acompanhando o caminhar dela. Rosinha acelerou o passo, o coração batendo forte. Os causos começaram a se espalhar. As moças juravam que quando passavam perto do espantalho, ele parecia olhar para elas, ou que o chapéu dele dava uma mexida, ou que até parecia sorrir. Algumas sentiam um arrepio, outras um certo gracejo. Esse espantalho tá namorando as moças, dizia a dona Fifi, a fofoqueira da vila, com um sorriso de canto de boca. Tá mais animado que muito rapaz por aí. Seu Zé Batuta, no começo, achava graça. É tudo imaginação dessas moças. O espantalho é de pano e pau. Mas a coisa começou a ficar séria. As moças mais jovens, antes de passar pelo milharal, se arrumavam mais, ajeitavam os cabelos e até soltavam umas risadinhas. Algumas chegavam a acenar para o espantalho. Parece que o Batuta Júnior virou o paquera da roça, ria seu Zé. Mas no fundo, ele também ficava intrigado. Ele mesmo tinha a impressão de que o boneco tinha um ar diferente. Uma vida que antes não tinha. Teve o caso da Ritinha, a moça mais tímida de Palmeiras Novas. Ela era muito apaixonada pelo Chico da venda, mas ele nem olhava para ela. Um dia, Ritinha, com o coração partido, passou pelo milharal e, em vez de se arrumar, choramingava. Ela jurou que, ao passar pelo espantalho, ele acenou para ela como se a consolasse. No dia seguinte, por um acaso do destino, Chico da venda finalmente a notou e a convidou para um baile.
Ritinha jurou que foi o espantalho que deu um empurrãozinho no destino. Seu Zé Batuta tentou investigar. Passou horas no milharal, escondido, observando o espantalho. O sol batia, o vento soprava e o espantalho ficava parado, firme. Mas quando uma moça passava, seu Zé não conseguia jurar. Às vezes parecia que a sombra da cabaça se movia, ou que a ponta do chapéu balançava de um jeito diferente. Ele começou a pensar que talvez tivesse colocado um pouco de sua própria alegria e carinho no espantalho. Ou que talvez a imaginação do povo, e principalmente a das moças, desse vida ao boneco. O espantalho namorador virou a lenda de Palmeiras Novas. As crianças desenhavam o Batuta Júnior paquerando. As avós contavam a história para os netos com um sorriso no rosto. E o milharal de seu Zé, que antes era só plantação, ganhou um toque de magia e romance. Até hoje, quando o vento sopra forte em Palmeiras Novas, o povo se lembra do espantalho namorador. Não importava se era verdade ou invenção. O que importava era a graça, a leveza e a maneira como uma simples figura de palha se tornou um guardião de segredos, um conselheiro dos corações e um charme a mais na vida simples do interior. E seu Zé Batuta, com seu espantalho especial, sabia que o mais belo dos mistérios era a capacidade do povo de ver vida e afeto, até mesmo nas coisas mais simples do campo. O poço que salvou 3 gerações. No Vale da Esperança, um lugar de terras boas e gente trabalhadora, o tempo era medido pelas estações. A chuva que enchia os rios e fazia a roça crescer. E a seca que castigava a terra e testava a fé do povo. A vida ali, na pequena fazenda da família de seu Juvencio, era uma luta constante com a natureza. Seu Juvencio era um homem já entrado nos anos, com as mãos grossas e o olhar cansado, mas que guardava a força de quem viu muito da vida. Ele era o último de uma linhagem de homens e mulheres que sempre viveram daquela terra. Sua filha, Dona Rosa, era uma mulher forte, que segurava as rédeas da casa e da pouca lavoura. E o neto, o pequeno Mateus, um menino esperto que adorava ouvir as histórias do avô. A pior seca que o Vale da Esperança já tinha visto chegou. Não era uma seca qualquer. Durava meses e meses. O sol rachava a terra, que virava pó. O riacho, que passava perto da fazenda, secou de vez. E o poço que abastecia a casa, um poço raso, não tinha mais uma gota de água. O desespero tomou conta do povoado. As plantações murchavam. Os animais passavam sede. E a água para beber e cozinhar virou um luxo que ninguém mais tinha. As famílias começaram a se mudar, a procurar água em outros lugares, abandonando suas casas e suas terras. Seu Juvencio, sentado na varanda, olhava para o céu sem nuvens, o coração apertado. "O que vamos fazer, minha filha?" ele perguntava. A Dona Rosa, a voz rouca pela tristeza. Dona Rosa tentava ser forte, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pela preocupação. O pequeno Mateus, vendo a aflição do avô e da mãe, ficava quieto. Ele sentia a falta de água, a poeira, o silêncio sem os cantos dos pássaros. Uma tarde, enquanto a família se arrastava para buscar água na cidade vizinha, a muitas horas de caminhada, seu Juvencio olhou para um canto da propriedade. Um lugar esquecido, coberto de mato e pedras, onde havia uma pequena montanha de terra e umas madeiras velhas apodrecidas. O poço do meu pai, ele murmurou quase para si mesmo. Dona Rosa estranhou. "Que poço, pai? O senhor sempre disse que só tínhamos esse raso." Seu Juvencio então começou a contar uma história. Uma história que ele guardava no coração. Uma lembrança de seu pai, o avô de Dona Rosa, que era um homem sábio e teimoso. Quando eu era menino, Mateus, do tamanho do Mateus, veio uma seca parecida. Pior, talvez. A gente não tinha água para nada.
Meu pai, seu avô, cavou um poço. Cavou com as próprias mãos, dia e noite quando o corpo aguentava. Os vizinhos diziam que era loucura, que não ia achar água. Mas ele foi. Achou água. Uma água limpa, gelada. Aquele poço salvou a gente naquela seca. Salvou a mim. Salvou essa fazenda. Mas onde ele fica, pai? E perguntou Dona Rosa, os olhos brilhando com uma ponta de esperança. Ele fechou o poço depois que a seca passou, para proteger a água. Disse que a gente só devia abrir de novo se a situação ficasse muito, muito feia. Em tempo de desespero, ele disse, o poço do avô será a esperança. E depois cobriu tudo com terra e mato, para que ninguém encontrasse fácil. Era um segredo, um testamento dele para nós. Na manhã seguinte, mesmo com o corpo cansado, seu Juvencio pegou uma enxada. Dona Rosa e Mateus foram junto. Seu Juvencio foi até o canto que ele se lembrava, aquele monte de terra. Ele bateu na terra com a enxada, sentindo. Mateus, curioso, começou a ajudar, tirando as pedras. Passaram o dia inteiro cavando sob o sol forte. Dona Rosa, a princípio desanimada, pegou no pesado, motivada pela história do pai. As mãos de seu Juvencio, mesmo doendo, pareciam guiar a enxada. Era como se a memória do pai dele, o avô de Dona Rosa, estivesse ali, mostrando o caminho. Eles cavavam e a terra ia saindo, seca, dura. Mas seu Juvencio não desistia. É aqui, eu sinto. É aqui. Quando o sol já ia se pondo, Mateus, que cavava um pouco mais à frente, deu um grito. Vovô! Mãe! Tem uma tábua aqui! Eles correram. Mateus tinha achado uma tábua velha, podre. Seu Juvencio, com cuidado, tirou a tábua. Um cheiro de terra úmida subiu. Eles cavaram mais um pouco. E então, viram. Lá embaixo, uma mancha escura. Era água. Era água. Uma água cristalina, limpa, que brilhava no fundo do poço. Seu Juvencio não conteve as lágrimas. Dona Rosa chorou de alívio. E Mateus, o pequeno Mateus, pulava de alegria. Com um balde improvisado, eles tiraram a primeira água. Gelada, saborosa, beberam. Levaram para o gado, para as plantas. Aquele poço cavado pelo avô, escondido por tanto tempo, tinha voltado a ser a salvação. O povoado de Salto do Córrego, ao saber da descoberta, veio correndo. Viam a água brotando do poço novo e não acreditavam. Muitos pediam um pouco, e seu Juvencio, com seu coração grande, distribuía a água preciosa. O poço que salvou 3 gerações virou uma lenda no Vale da Esperança. Era a prova viva da sabedoria dos antepassados, da fé que move montanhas e da esperança que brota mesmo no chão mais seco. O poço não salvou só a família de seu Juvencio, mas deu esperança para todo o povoado. Mateus, o neto, cresceu sabendo da história do poço do avô. Ele aprendeu a lição, que a gente precisa valorizar o que os mais velhos ensinam, que a fé e o trabalho duro podem vencer qualquer seca, e que mesmo nos tempos mais difíceis, a esperança pode estar escondida bem debaixo dos nossos pés, esperando o momento certo para brotar de novo e salvar a vida. Alvar a... O rojão no pé de mamona. No arraial de São João do Ribeirão, festa junina era coisa séria. Tinha fogueira, quadrilha, quentão, paçoca e, claro, rojão. A garotada e os marmanjos se divertiam soltando fogos, cada um querendo mostrar que era mais corajoso ou mais esperto que o outro. Mas em São João do Ribeirão, o caos que marcou uma festa junina para sempre foi o do rojão no pé de mamona. O personagem principal dessa história era o Zé Faísca. Não era um nome de batismo, mas um apelido que ele ganhou por ser o mais estabanado da turma.
sempre aprontando, alguma com fogo. Zé Faísca era um sujeito magro, com o cabelo espetado e um sorriso maroto. Ele adorava uma aposta. Naquele ano, a festa de São João estava animada. A fogueira crepitava, o forró comia solto na praça e os rojões estouravam, no céu pintando a noite. Zé Faísca, já com um copo de quentão na mão, começou a se gabar. Eu sou o rei do rojão. Não tem rojão que me assuste, nem lugar que eu não coloque para explodir. O Tonho Cabeça, o mais gozador da turma, que adorava ver o circo pegar. Fogo logo provocou. Ah, é? Então quero ver você colocar um rojão no pé de mamona lá do seu Pedro. Aquele gigante que fica no meio da plantação de milho. Lá no fundo da roça, o pé de mamona do seu Pedro era famoso. Tinha mais de 3 metros de altura, com folhas enormes, e ficava bem no meio da roça de milho, longe da praça da festa. Ninguém se arriscava a ir lá à noite, pois diziam que tinha assombração e bicho do mato. "Cê tá é louco, Tonho", disse um dos amigos. "Lá é escuro e o Zé Faísca vai botar fogo em tudo." Mas o Zé Faísca já tinha aceitado a aposta. Sua honra estava em jogo. "Feito! Se eu botar o rojão lá, vocês me pagam uma garrafa de cachaça boa." Com o rojão na mão, Zé Faísca se despediu da turma e sumiu na escuridão, rumo à roça de milho. Os amigos esperavam na praça rindo, achando que ele ia desistir no meio do caminho. Zé Faísca andou, tropeçou, sentiu o cheiro do mato e o frio da noite. Chegou perto do pé de mamona. Era gigante, uma árvore escura, no meio do milharal. Ele tremia um pouco, mas a aposta e a cachaça o motivavam. Com o isqueiro na mão, ele acendeu o pavio do rojão. O pavio começou a soltar faíscas. Zé Faísca, apressado, espetou o rojão na terra, bem do lado do tronco grosso da mamona, e saiu correndo como um raio. "Vai, rojão, faz seu trabalho!" ele gritou enquanto corria. O rojão subiu, mas não subiu como devia. Em vez de ir reto para o céu, ele fez uma curva esquisita e, em vez de estourar lá no alto, ele explodiu bem no meio das folhas do pé de mamona. A explosão foi gigante. Um barulho que fez as janelas das casas tremerem em São João do Ribeirão. E não foi só o barulho. O pé de mamona, seco e cheio de folhas, pegou fogo na hora. As chamas subiram rapidinho, altas e assustadoras, iluminando a noite no meio da roça de milho. O fogo se espalhou para as folhas secas dos pés de milho, que viraram tochas. O fogo na roça do seu Pedro. Alguém gritou na praça. O que era uma aposta virou um corre-corre danado. O forró parou. A quadrilha se desfez. Homens e mulheres de balde na mão corriam para a roça tentando apagar o fogo. Zé Faísca, que chegava de volta na praça, pálido e com a boca aberta, foi o primeiro a ser pego pelos gritos e pelas chamas. "Zé Faísca, seu desmiolado, você botou fogo na roça do seu Pedro." Foi um caos. O povo corria, jogava água, capinava o mato em volta para o fogo não se espalhar mais. Seu Pedro, o dono da roça, com seu chapéu na cabeça, corria de um lado para o outro, gritando. A luta contra o fogo durou horas. Por sorte, o vento não estava muito forte. E o povo conseguiu controlar as chamas antes que elas chegassem perto das casas. Mas a roça do seu Pedro, aquela parte onde ficava o pé de mamona, virou um deserto queimado. O pé de mamona, antes gigante, agora era só um tronco fumegante. Zé Faísca, claro, levou a maior bronca da vida dele. Foi obrigado a ajudar a limpar a roça queimada por semanas. E a cachaça da aposta? Essa ele nunca mais viu. O rojão no pé de mamona virou a lenda mais engraçada e assustadora das festas juninas de São João do Ribeirão. Todo ano, na hora de soltar rojão, alguém lembrava do Zé Faísca e do dia em que a aposta de festa junina fez todo mundo correr. Aquele
Dia foi um mistério, sim, mas um mistério divertido. O mistério de como um rojão pequeno pôde causar tanto estrago e tanto corre-corre. E mais importante, foi um lembrete para o povo do interior, que a vida tem seus causos e que, às vezes, a diversão pode virar uma confusão danada, mas que, no final das contas, vira uma boa história para contar e rir por muitas e muitas festas juninas. A velha do fogão de lenha. No alto da Serra do Cruzeiro, lá onde o vento assobia canções tristes e as árvores velhas parecem esconder segredos, morava a Dona Doroteia. Sua casinha, simples e afastada do vilarejo de Pedras Pretas, era feita de taipa e coberta de sapê, com uma fumaça fininha saindo da chaminé quase o tempo todo. Dona Doroteia vivia sozinha. Não tinha família por perto. E os poucos que se aventuravam a subir a serra para vê-la diziam que ela era uma mulher de poucas palavras, com os olhos fundos e um ar de quem via coisas que os outros não viam. Vida de Dona Doroteia era um mistério para o povo de Pedras Pretas. Ela nunca descia para a feira ou para a missa. As poucas vezes que alguém a via, era de longe, em sua horta, curvada sobre a terra. O que mais intrigava o povo, porém, era o que acontecia todas as noites na casinha da velha. Na varanda da sua casa, um fogão de lenha de barro era sua companheira inseparável. E toda noite, quando o sol se punha e a escuridão cobria a serra, uma cena estranha começava. O fogo no fogão de lenha era aceso. O cheiro de lenha queimada se misturava com o cheiro de comida. Era a Dona Doroteia cozinhando. Mas para quem? Ela morava sozinha. Os mais curiosos que passavam tarde da noite pela estrada de terra que ia para a outra fazenda juravam que viam a luz do fogo do fogão de lenha e sentiam o cheiro de arroz com galinha, de feijão gordo, de farofa. Um cheiro gostoso de comida caseira que dava água na boca. Mas o mais assustador era o que vinha depois. Alguns corajosos ou desavisados que passavam bem tarde ouviam vozes, sussurros, baixo como se fossem muitas pessoas conversando em voz muito baixa. E o barulho de pratos, um clique suave como se alguém estivesse comendo. Seu Jacinto, o tropeiro mais valente da região, que não tinha medo de nada, teve uma experiência que o fez tremer. Ele voltava tarde de uma tropa e decidiu cortar caminho pela estrada que passava perto da casa de Dona Doroteia. A noite estava escura, sem lua. Ele viu a luz do fogão de lenha e sentiu o cheiro de comida. E ouviu vozes, muitas vozes misturadas, como um murmúrio distante. E o barulho dos pratos. Seu Jacinto tentou não olhar, mas a curiosidade foi maior. Ele espiou por entre as árvores. Pelo vão da janela da casinha, ele viu a Dona Doroteia sentada à mesa. Mas ela não estava sozinha. Havia sombras ao redor da mesa. Sombras que pareciam pessoas, mas não tinham forma definida. Elas se moviam levemente e pareciam estar comendo. Seu Jacinto sentiu um frio na espinha que nunca sentiu antes. Ele disparou com seu cavalo e não olhou para trás. A partir daquele dia, a lenda da velha do fogão de lenha se espalhou por Pedras Pretas. Ninguém tinha mais dúvida. Dona Doroteia cozinhava para almas penadas. Dona Pureza, a benzedeira do vilarejo, explicava. São almas de gente que se perdeu por aí, que morreu sem comer, que busca um descanso. A Dona Doroteia, com seu coração bom, dá abrigo e comida para elas. Ela deve ter algum dom, alguma ligação com esse outro lado. Alguns diziam que as almas eram de antigos tropeiros que morreram na serra, perdidos nas tempestades. Outros que eram de índios antigos que habitavam aquelas terras. A verdade é que ninguém sabia ao certo, mas todos concordavam que a velha do fogão de lenha era uma figura especial, uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos que já partiram. O medo misturava-se com o respeito.
As pessoas de Pedras Pretas não se aproximavam da casa de Dona Doroteia à noite, mas falavam dela com um certo carinho, como se a presença dela e de suas visitas protegesse o vilarejo de males maiores. E assim, todas as noites, a fumaça subia da chaminé da velha do fogão de lenha. O cheiro de comida caseira invadia a serra, e as vozes baixas e misteriosas enchiam o ar, fazendo o povo de Pedras Pretas se benzer e agradecer por aquela senhora que, em sua solidão, abrigava e alimentava as almas que vagavam sem rumo. O mistério nunca foi explicado, e Dona Doroteia nunca confirmou ou negou nada. Ela apenas seguia seu ritual noturno, em sua casinha isolada na Serra do Cruzeiro. E assim, a lenda da velha do fogão de lenha permaneceu. Um causo que passava de geração em geração, lembrando a todos que no interior, o mundo dos vivos e dos mortos está mais perto do que a gente imagina. E que a fé e a caridade, mesmo que para as almas penadas, são capazes de acender um fogo que aquece tanto a carne quanto o espírito. Pois é, meu povo querido, a prosa estava boa demais e o tempo passou ligeirinho. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo.